Oi pra você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu vim trazer pra vocês aqui o meu relato de amamentação. Tudo começou no dia 26 de janeiro de 2021. Se você não assistiu o meu vídeo de relato de parto, ele vai ficar aqui em cima nos cards pra você. Então basicamente foi assim, fui pra maternidade, tive meu parto, acabei fazendo cesárea de emergência, enfim. Depois disso, né, eu fui para a sala de recuperação, onde minha filha já estava lá com meu marido, tinha enfermeiras, tinha outras mulheres em recuperação e tal. E elas me trouxeram a bebê e verificaram se eu já estava com o meu leite, né, se já tinha descido o meu leite. Como assim, um adendo, a cesariana geralmente, quem tem cesárea, o leite demora um pouquinho mais para descer, porque o corpo demora para entender que o parto já aconteceu. Como eu evolui todo o meu trabalho de parto normal, então meu leite já estava ok para amamentar. Só que tinha um problema, eu estava com as pernas ainda anestesiadas por conta da hack, né? E não tinha posição para minha filha mamar. Não estava conseguindo fazer a pega, enfim, estava difícil para ela e ela não estava conseguindo amamentar, apesar de ter leite. Fizeram algumas avaliações, ver se ela estava com sucção e tal, a enfermeira verificou e estava tudo certo, só que realmente eu não tinha posição porque as minhas pernas estavam dormentes ainda. Eu sei que em um dado momento ela começou a chorar, reclamar, estava bem enjoadinha e a enfermeira foi até o banco de leite, trouxe lá um copinho, acho que foi 20 ml mais ou menos, de leite e deu para ela. Então, assim, já começa triste, né? Porque, poxa, o primeiro leite que minha filha tomou na vida não era meu, era de alguém que eu não sei nem quem é. Mas é isso. Ela tomou leite ali e tal. Isso era por volta de umas 8 da noite já. Ela nasceu às 5h46 da tarde. Então isso já era por volta de umas 8 da noite. E aí a gente foi pro quarto. Eu fui pro quarto, assim, tomar banho. E pro quarto já era meia-noite passada já. E no quarto eu tentei amamentar. Não conseguia, ela não pegava o peito. E assim, a gente também, mãe de primeira viagem, não entende nada de nada, não sabe como é que faz. Chamei a enfermeira, ela veio, tentou me ajudar e tal. E aí a gente ficou naquela, não tava conseguindo pegar o peito, enfim. A enfermeira testou novamente e viu que ela tava com a sucção um pouco menor, assim. Ela não tava sugando tanto quanto ela tava lá na sala de recuperação. Mas tudo bem, é tranquilo, é normal até. A enfermeira falou que tava tudo bem. E que quando ela tivesse com fome, talvez ela tivesse esse instinto de sugar. E foi assim. Foi assim, isso ela nasceu numa terça-feira. Isso era meia-noite, já era pra quarta-feira. A quarta-feira decorreu assim, eu tentando, não, ela não pegava, eu chamava a enfermeira, cada enfermeira de cada turno me dava dicas diferentes e não rolava, simplesmente não rolava o negócio da amamentação. Por volta das 2 da tarde da quarta-feira, ela entrou em desespero. A criança começou a chorar loucamente, porque a Agatha, desde pequena, ela nunca chorou muito. Mas aquele dia, ela tocou o terror na maternidade, que as enfermeiras, quase todas do posto, vieram ver o que estava acontecendo. Tipo, essa mulher tá matando essa criança, não é possível. Ela chorou muito e aí eu disse, gente, eu não consigo amamentar, já me deram várias dicas, não tá dando certo. Eu fui lá no banco de leite, eles estavam fazendo pasteurização, não podiam me atender na hora, enfim, não tá dando certo e eu preciso de ajuda. Aí levaram ela até lá no banco de leite, eu fui junto e tal, deram mais um copinho de leite para ela se acalmou e dormiu. Me deram mais algumas dicas, mais algumas coisas, isso era por volta de 2 e pouca da tarde. Disseram que assim, as primeiras 24 horas são mais difíceis e que depois disso a criança acaba começando a pegar o peito melhor, porque o bebê nasce lá com uma reserva, né, da nutrição do próprio útero lá, ele tem a reserva de energia e aí, assim, a criança nas primeiras 24 horas nem sente tanta fome assim. Ok, né, também tem a questão de água do parto, às vezes, né, tá com o estômago meio embrulhadinho, tá meio enjoadinha do pós-parto, enfim, de viver nesse mundo estranho e tal, e que depois das primeiras 24 horas melhorava. Depois das primeiras 24 horas realmente melhorou, foi super tranquilo. Na quinta-feira, quando eu recebi alta, eu saí da maternidade, ela mamando, assim, pouco, não eram mamadas, assim, super efetivas, mas ela pegava, sugava, dava pra ver que ela tomava um pouco, né? Ela conseguia mamar um pouco. A menina do banco de leite foi lá ver se estava tudo certo com ela, estava tudo certo.
ganhei alta, fui pra casa, quinta-feira, cheguei em casa, amamentei um pouco, na madrugada também. Só que aí, na madrugada pra sexta-feira, ela começou a ficar muito irritada no peito. Eu não sei o que acontecia. Eu não sei se o ato de mamar, aquela sucção, ela machucava, né? Dói, porque repuxa toda a musculatura, né? E acho que ela se incomodava e ficava irritada e ela parou de mamar. Simplesmente parou de mamar. Assim, não quero mais mamãe. E toda vez que eu tentava botar o peito pra ela mamar, ela chorava, esperneava, se debatia. Meu Deus do céu, nossa, que desgraça. Uma desgraça, vocês não têm noção. E foi a sexta-feira assim, o dia inteiro. Até umas 4 da tarde eu já estava desesperada, né? Porque lá não tem banco de leite, né? Casa não tem. Não é só chamar a enfermeira ali na esquina. E eu comecei a ficar desesperada. Eu sei que eu fui a uma farmácia, comprei uma chupeta pra acalmar ela e comprei uma mamadeira, né? Porque eu já tinha a bombinha de tirar leite, tirei leite na bombinha e dei na mamadeira, porque eu tentei dar de colher e pensei em dar em copinho, só que assim, mãe de primeira viagem, eu tenho muito medo de engasgo, sou muito nervosa com isso, então eu não tive coragem de tentar dar no copinho nem nada assim. Fomos lá, compramos uma mamadeira, dei na mamadeira, ela tomou uma mamadeira, tudo certo. Começou a tomar na mamadeira. Eu tentava oferecer o peito mesmo assim, mas ela preferia a mamadeira, mais fácil. E assim foi. Foi a sexta, foi sábado, foi domingo, foi segunda, foi terça-feira e ela tava ainda na mamadeira. Eu tentava, ela ficava muito, muito, muito irritada e não mamava. E aí a mamadeira ela pegava. Tava chupando chupeta também, prometi que não ia dar, mas enfim, por desespero a gente acabou dando. E aí eu fui ao médico, né? Fui ao pediatra. Primeira consulta dela na terça-feira, ela tinha uma semana de vida e lá começou o problema. Porque eu cheguei no pediatra e expliquei a situação pra ele, não tava conseguindo dar, não sei o que. Aí ele, não, você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa, você vai deixar essa criança peladinha, só de fralda, vai ficar num ambiente tranquilo, confortável, silencioso e você vai inserir o peito. Você vai dar o peito para ela provavelmente vai reclamar, você vai continuar forçando até que ela pegue. Você não vai oferecer a mamadeira para ela, você só vai dar o peito para ela. Você não vai dar outra opção, você vai dar só o peito para ela e ela vai ter que mamar. Cara, eu saí de lá assim, ou então se você, né, ele falou ainda, ou então se você quiser dar de alguma outra forma, você tem que dar no copinho. Você precisa pegar um copinho e dar no copinho. Você não pode dar mamadeira, porque senão você vai perder sua amamentação, porque você não vai conseguir amamentar essa criança, porque seu leite vai secar, porque você não vai conseguir amamentar. Porque... Enfim, ele tocou o terror em mim. Eu saí de lá quase chorando, sabe? Foi muito triste. Eu sei que eu cheguei em casa arrasada, me sentindo assim, derrotada, né, gente? Pelo amor de Deus, nossa, que droga, não vou conseguir amamentar minha filha, meu Deus do céu, meu leite vai secar, que tristeza. E assim, aquele nervoso do puerpério, mais esse nervoso do médico, tudo isso estragou minha vida, sabe? E foi assim. Naquela época eu tinha plano de saúde ainda. E durante os primeiros 30 dias do bebê, eu acho, não sei se todos os planos, mas o meu, ele oferecia o seguinte: você pode levar seu filho num pediatra pela sua carteirinha. A criança não precisa ter a carteirinha dela própria, entendeu? Você só cadastra ela como um dependente seu e nos primeiros 30 dias ela pode ir na sua carteirinha. E aí eu levei ela numa pediatra do meu plano de saúde. Cara, sério, melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque cheguei lá, uma pessoa maravilhosa, uma médica incrível, muito querida, muito educada, muito calma, sabe? Conversou muito comigo, me fez muitas perguntas, entendeu os meus nervosismos. Foi ótima, sabe? E aí ela me disse uma coisa, assim, me deu algumas dicas que foram, assim, de ouro, tá? E foram as seguintes dicas. A primeira coisa que ela falou foi assim: você vai pra casa agora e você vai fazer o seguinte: você vai comprar um corretor de bico. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês do corretor de bico, mas é um trocinho desse tamanho, ele é bem pequenininho, caro pra caramba, meu Deus, muito caro, acho que eu paguei uns R$70 naquele troço. Ele é pequenininho, parece uma vuvuzelinha, você coloca no peito, na hora que você vai amamentar, você coloca no peito, dá umas 2 ou 3 apertadinhas, ele faz aquela sucção no bico e o bico fica mais duro. Por quê? Porque a criança, ela não sabe o que é peito, o que não é, ela não sabe.
A criança, conforme ela vai mamando, esse bico que o corretor faz para a criança encontrar o bico do peito, esse bico a criança vai fazendo ao longo das mamadas. Esse bico do peito da mulher, ele vai ficando mais durinho e a criança vai identificando ele com mais facilidade ao longo do processo. Como o bico do meu peito era muito macio, quando ela tentava mamar, ela não via onde é que era o bico. E a mamadeira era duro, né? Porque é de silicone, é firme. Então, ela me deu essa ideia de usar o corretor. E, nossa, ótima, tá? E a segunda coisa que ela falou pra mim é o seguinte: não force a mamada. Não força isso. O que você vai fazer? Você tá no puerpério, então você tá numa fase em que você tem que se dedicar pro seu bebê. Então faz o seguinte: senta na sua cama ou no sofá ou no lugar que seja confortável para você e fica com seu bebê no colo, o máximo que você conseguir. Tira a blusa, fica sem blusa dentro de casa, né? Você tá ali só com seu marido, se não tem ninguém a mais na casa, ou então fique trancada no quarto com seu bebê. Fique com o peito sempre ali e deixe que o bebê durma no peito, acorde no peito, que ele esteja ali, que aquele ambiente do seu peito seja um ambiente confortável para ele, um ambiente que ele acostume a viver ali. Então ele vai conhecer o cheiro, a textura e ele vai acostumar a ficar ali. Então a criança dorme, quando ela acorda, você já insere ela no peito, já usa o corretor ali para que ela consiga identificar onde é que é o bico do peito, para que ela possa mamar. Faça assim. Ela me deu essas ideias. Eu fui para casa, apliquei e a minha filha começou a mamar. Assim. Simples assim. Isso era quinta-feira. Ela tinha uma semana e alguns dias, né? Eu cheguei em casa à noite e naquela noite mesmo ela já começou a mamar. Naquela noite. Só usando o corretor, só usando essa técnica de deixar ela ali, cuidando, dormindo com ela no peito e tal. Só assim, ela já começou a mamar. E aí começou a fase, né, que é a fase punk, né? A fase punk que eu chamo é a fase em que o seu peito vira, assim, uma peneira, né, uma desgraça. Porque se você tá achando que vai amamentar e vai ser lindo, não vai, desculpa. Se você amamentou e foi lindo, parabéns, você é privilegiada sim. Porque o peito fica assim, é uma tristeza. Pensa, é um tecido macio, que nunca foi friccionado, assim, nível que é a fricção de uma mamada, e ele vai machucar, é normal. Talvez ele não tenha fissura, ele não chegue a sangrar ou a machucar feio, mas ele vai ficar sensível. É normal que ele fique sensível. Então, assim, os primeiros 20, 30 dias de amamentação são dolorosos, sim. Então, o que eu fiz? Eu dava um peito, depois eu dava o outro na outra mamada e a terceira mamada eu dava mamadeira. Então, eu sempre tinha um pouco de leite ordenhado, que eu tinha bastante também. Eu sempre tinha leite ordenhado na geladeira, então eu dava uma mamadeira entre a cada né, a primeira mamada um peito, a segunda outro, a terceira era leite da mamadeira. Fiz assim até o meu peito acostumar com a amamentação. E aí, o que foi mais ou menos ali até os 2 meses dela, fiz assim, intercalando, diminuindo cada vez menos, assim, cada vez menos eu usava essa técnica. Então, ao longo do dia, às vezes eu amamentava, à noite o Rafa ficava mais com ela, porque o Rafa tinha insônia, então ele ficava com mamadeira para eu poder dormir também. Então fomos fazendo assim e a amamentação ela se estabeleceu naturalmente. E estamos aí com 13 meses depois, né? A Agatha hoje, no momento que eu tô gravando agora, tem 13 meses, né? 1 ano e 1 mês. E ela mama até hoje. Mama até hoje. Né? Se eu fosse acreditar no primeiro médico que eu consultei, eu não teria amamentado minha filha. E ela tá aí, forte, firme. Ela nunca experimentou fórmula na vida, nunca tomou, porque sempre teve peito pra ela, até a introdução alimentar. E agora, depois da introdução alimentar, ela come comidinhas e tal, come tudo direitinho, frutinha. Só que ela gosta de peito, ela adora peito, ela vive no peito. Inclusive, eu acho até que já tá na hora dela largar o peito, mas ela tá aí, ela adora, né? No começo não queria, agora não quer largar. Faz parte. E agora alguns adendos aqui que eu tenho sobre a amamentação. A primeira é essa, você tem que entender que vai ser doloroso, vai ser muitas vezes difícil.
E a segunda, na verdade não é a segunda, mas algumas coisas que eu vejo que são comuns durante a amamentação. Aquela frase de efeito do tipo, nossa, seu leite é fraco, não sustenta o bebê e tal. Eu tenho uma teoria a esse respeito, que é a seguinte: nem sempre um bebê gordinho é um bebê saudável. Então, se você tem um bebê magrinho, tipo, a minha filha é um bebê magrinho. Ela é bem magrinha, inclusive. Ela é uma criança pequena, ela é miúda, só que ao longo do tempo ela sempre está evoluindo. Ela sempre cresce, ela sempre engorda. Não é assim, nossa, meu Deus, que bebê gordo, cheio de dobrinhas, cheia de gordurinha e tal, rechonchuda. Ela é uma criança visualmente magrinha, mas ela sempre está evoluindo o peso dela. Ela é muito saudável, ela tem uma imunidade muito boa, ela tem uma saúde muito boa. E assim, às vezes as pessoas entendem que leite fraco é porque a criança não está parecendo uma bola, né? E não necessariamente seu filho vai parecer uma bola, tá? Eu acho que essa é uma questão importante. Segundo, peito é fábrica, não é armazém. Então, depois que a amamentação está estabelecida ali por volta do terceiro mês do bebê, mais ou menos, a amamentação ela está estabelecida. O que significa? Significa que o seu corpo já entendeu qual é a demanda do seu bebê e ele produz exatamente aquilo que o seu bebê precisa. E assim, se você estiver aleatoriamente no seu dia e pegar o seu peito e apertar ele, não vai sair leite. Você vai pensar, caramba, eu não tenho leite. Meu Deus, minha filha vai passar fome. Não. Leite é fábrica. O bebê botou a boquinha ali, sugou o peito e disse, opa, vou fazer aqui o negócio que tá demandando. Por quê? O corpo, gente, faz fresquinho na hora. Tu acha que o nosso corpo vai ficar armazenando, guardando, esperando que o negócio estrague? Não, vai fazer na hora. É feito na hora, é fresco. Peito é fábrica, não é armazém. Então, às vezes, a gente tem essa sensação de que a criança não tá conseguindo mamar ou que não tá produzindo leite suficiente, enfim. E outra coisa é, você tem sua história de amamentação. Se você conseguir amamentar livre demanda exclusivamente, tá tudo bem. Se você não conseguir, tá tudo bem. Se você quiser dar fórmula pro seu filho porque você não quer amamentar, tá tudo bem. Se você quiser amamentar, mas mesmo assim quiser dar fórmula para reforçar, tá tudo bem. Gente, a história da amamentação é sua. Então, entenda que você não deve se basear no outro, não deve olhar para a amamentação da outra como perfeita, porque às vezes a gente vê a blogueira amamentando, né? Cara, a amamentação não é uma coisa tão linda assim, não 100% do tempo. É bonita, é gostoso, é legal, mas assim, é romantizada, sabe? Tem horas assim que tudo que você quer fazer na vida é se esconder embaixo de uma pedra para não ter que dar de mamar. Faz parte. O que você não pode é não alimentar bem o seu bebê, né? Porque existem mães, por exemplo, as mães de antigamente, né? Da época que eu era criança. Era normal dar mamadeira de mingau de maisena pro bebê. Então, assim, mingau de maisena não tem valor nutricional quase nenhum. Então, é só carboidrato puro, sem nutrição nenhuma. Vai encher a barriga da criança, mas é aquilo que a gente chama de fome oculta. Fome oculta é quando você está com a barriga cheia, está saciado, mas não está nutrido. Você tem que entender que nem tudo é perfeito, as escolhas você faz. E assim, só não entra em pânico, tá? Não se desespera. Muita gente vai falar muita besteira na sua orelha, então tenta filtrar o máximo que você puder, principalmente sobre a amamentação. As pessoas crucificam muito a mãe que não amamenta, e isso é ridículo, tá? Porque, cara, não é fácil. Se a amamentação fosse fácil, não tinha campanha de incentivo, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu relato de amamentação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.